Olá, bom dia, estamos de volta aqui com o Jornal da Manhã pela Jovem Pan em 100,7. A gente vai estar batendo um papo no dia de hoje com a doutora Jordana Farias, ela que é psiquiatra, e a gente vai estar falando sobre um tema, né, que está muito pujante, muito em pauta, muito em voga na nossa sociedade, que é a questão do TDAH e principalmente sobre o TDAH na vida adulta. Doutora Jordana, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã. Muito obrigada pelo convite de vocês. Doutora Jordana, explica pra gente, inicialmente aqui para a sociedade alagoana que está nos ouvindo nos 4 cantos do estado, o que é TDAH, essa sigla que está sendo amplamente discutida, debatida na sociedade, são muitos diagnósticos, ao contrário de um passado bem recente. O TDAH significa transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, é o significado da sigla. TDAH é isso. Ô doutora, por exemplo, a gente vê adultos hoje muitas vezes sem a concentração de ler um livro, de assistir um filme, de, enfim, fazer algumas atividades normativas. Isso pode ser reflexo de um não diagnóstico na vida infantil, na adolescência, isso desembocou na vida adulta, ou esse diagnóstico é facilmente visto, ou esse TDAH ele pode ter alguns níveis, um mais avançado, um mais brando. Como é que isso se dá na prática? Então, um TDAH nunca é igual ao outro, né, João? Os estudos, inicialmente, do TDAH foi nas amostras de criança e adolescentes. Até hoje, a maior quantidade que a gente tem de estudos científicos é nessa população. Sendo que as crianças cresceram, né, e se tornaram adultas. E aí tiveram algumas revisões de alguns manuais que a gente usa. Tem que ter alguns manuais para poder fazer pesquisa, para a gente falar o mesmo idioma universal. Mas a psiquiatria ela é fenomenológica, ela não é categórica. Ou você está grávida ou você não está. Né? Ela é fenomenológica. E o TDAH ele é fenomenológico também. Ou você tem ou você não tem. Não, aí é categórico. Fenomenológico é porque nós compartilhamos de genes comuns de paciente com TDAH. Sim. Tá? Teve alguns estudos chamados de WOS, que o Brasil até fez parte desse estudo, é bem interessante. Que ele começou a fazer estudo de varredura genética. Então, ele pegou todo o código do DNA e foi comparando. Aí, o que é que ele, nesse estudo, fala? Que pacientes sem TDAH e pacientes com TDAH viu que tem genes comuns nos dois. Sendo que no paciente sem TDAH não me dá tanta alteração para me dar um grau de impacto e não me dá um score poligênico significativo para eu ter a apresentação da doença. É mais ou menos assim, vai ficar fácil quando eu falar. É como uma medida da glicose. Você tem genes relacionados à tua glicose, eu também. Sua glicose deu 70, a minha deu 150. Eita, a bola entrou no gol. Tô ferrada, tô diabética, porque eu tenho uma medida de glicemia que me comprova isso. Mas você também tem genes que codificam essa parte glicêmica. Mas a sua medida não te deu grau de impacto para ter um prejuízo. E a minha deu. Então, o TDAH, todo mundo no universo já teve desatenção, hiperatividade, Sim. Mas não é o suficiente para te dar um grau de impacto. Falar que TDAH, por si só, banalizado, né? Porque hoje em dia muita gente fala, mas a gente tem que entender que TDAH dá muito grau de impacto. Só sabe quem convive com Ô, doutora, por exemplo, esse diagnóstico, ele é, simplesmente, deixe bem claro, simplesmente clínico, esse diagnóstico? Ele é 100% clínico, sendo que o que é que acontece? A gente tem que entender que se a gente for avaliar TDAH só pela falta de atenção, hiperatividade, impulsividade, a gente vai dar uma escorregada. A gente precisa também avaliar o paciente nas suas funções executivas. Funções executivas que o TDAH tem tanta dificuldade. E aí, o que seriam essas funções executivas que vão repercutir na desatenção, na hiperatividade, na impulsividade? Agora, aqui com vocês, todo mundo aqui está desempenhando a memória cognitiva, que é a nossa memória operacional, né? Nossa Certo. memória de trabalho. No TDAH, essa memória operacional ela é muito curta. O SPAM é muito pequenininho, armazena muito pouco. Então, a informação vai chegando, ele não vai dando conta. Né? Então, as avaliações que o médico pede, neuropsicológica, ajuda o médico a avaliar como é que está a função executiva
daquele paciente com TDAH, porque um TDAH nunca é igual ao outro. Então, gerou aqui uma dúvida. Então, não é uma avaliação meramente comportamental. Precisa passar por todas as avaliações, como a senhora falou, neuropsicológica, então precisa passar por uma avaliação mais complexa. Porque esses sintomas, assim, mais, digamos, superficiais que a senhora mencionou agora no início, acaba esbarrando um pouco na ansiedade, nessa questão mais psicológica. Então, como é que se consegue, para chegar num diagnóstico, entender esse caminho, diferenciar o transtorno do TDAH, né, de uma questão psicológica ou puramente emocional? Então, o que acontece? O TDAH, ele nunca avançou. O TDAH, como eu falei, ele é lá do neurodesenvolvimento. Então, a criança, ela cresceu com todo o grau de impacto que o TDAH traz e ela cresceu com prejuízos, minha gente, não é brincadeira, né? Eu tive uma mãe que eu atendi que ela disse, Jordana, eu ri tanto. Ela, a escola me liga 10 vezes para dizer, venha pegar seu filho, que seu filho está impossível, não para. Aí eu disse, mas quando ele está assim aqui em casa, eu não fico ligando para a escola, não. Eu disse, mulher, tu fosse falar isso. É porque é complicado, né? E aí as escolas estão cada vez se capacitando mais para poder acolher esses meninos. Porque na infância é mais fácil o médico diagnosticar, certo? A gente pede algumas complementações na criança para ver o nível de suporte, para ver se tem comorbidade, tá? E a gente pede, mas o diagnóstico é clínico. O problema do adulto é porque o adulto já maneja, se adapta melhor, né, as dificuldades dele, e ele não vai lembrar como ele era na infância. E confunde muito, né, doutora? Nossa vida é muito corrida, muito cheia de muitas atribuições, e aí vem com toda essa questão do estímulo, né, o tempo inteiro você aqui com excesso de informação. Então, eu acho que também, principalmente na vida adulta deve confundir muito com cansaço. Com falta de sono, com uma questão assim que a pessoa acha que só se descansar ela consegue controlar aquilo ali, não é? Por isso que é tão importante você fazer toda a retrospectiva daquele paciente adulto, porque uma vez TDAH, ele vai se tornar um adulto com TDAH. Pode ter até remissão parcial de alguns sintomas. Por exemplo, a hiperatividade no adulto tende a diminuir e fica mais mental. O cansaço, a ansiedade, pode confundir? Pode, mas seriam coisas mais episódicas. O TDAH na vida adulta, ele tem um histórico lá atrás, ele tem toda uma complexidade e dificuldade de pequeno na vida adulta. Ô, doutora Jordana, e quais as consequências nesse TDAH desembocando na vida adulta? É aquela pessoa que não consegue estudar, é aquela pessoa que não consegue fazer atividades domésticas simples, deixa uma coisa e depois esquece para pegar. Enfim, quais são as consequências, as principais consequências nesse TDAH, nessa vida adulta, muitas vezes não diagnosticadas? O TDAH na vida adulta é uma das principais características, tá? A procrastinação, né? Porque o tempo de ativação do TDAH é complicado, ele deixa para a última hora. Ele ativa naquilo que dá estabilidade para ele, porque eu vou aumentar o nível de dopamina, mas aquilo que é enfadonho, cansativo, tem um tempo de ativação diferente, então eu deixo para a última hora. E aí, quando a ansiedade entra, piora tudo, né? Por exemplo, são pacientes que às vezes são tão impulsivos que se tornam inadequados socialmente. Por exemplo, tá aqui conversando, o outro já está atropelando a sua fala. Rapaz, deixa a tua colega terminar de falar, tu já está atrapalhando ela, se mete em conversas colaterais que tu nem foi chamado. É muito brincalhão, muito imaturo. Você vê um TDAH na vida adulta mais imaturo, desorganizado, né, que tem uma dificuldade absurda. Por que tu tá rindo, João? Eu me controlei. Olha, eu me controlei para não olhar para o João Mozinho, doutora. Eu conheço muita gente assim, doutora. Eu também, João. Será que é um diagnóstico dessa na galera? Você vai ter que marcar uma consulta com a doutora Jordana. Vou lhe expor aqui. Para com isso. Então, tem essa questão do impulso, esse quesito, por exemplo, eu tenho uma paciente TDAH na vida adulta que ela é evangélica, bem fervorosa. Ela, doutora, mulher, eu me sinto tão no pecado que quando eu vou pegar a Bíblia para ler, eu leio a primeira página e digo, meu Deus, não aguento mais, a cabeça já cansou. Eu digo, meu Deus, eu queria tanto ler a Bíblia, mas não vai. Então, assim, são pacientes que você vai vendo, deixa tudo para a última hora, é desorganizada, é impossível, atrapalha o outro, né? Chega uma hora que o outro não suporta mais, ele não percebe, TDAH ele estoura com facilidade, ele não aguenta a pressão, é desorganizado para conta, para pagamento. Num conflito, por exemplo, ele limpa, porque ele descarrega a raiva, o outro ainda está sentindo as palavras que ele falou e para ele já passou.
Em 5 minutos já passou tudo que ficou inflado no TDAH e o outro ainda está sentindo. É como se o fluxo dos pensamentos ele fosse ele é muito impulsivo, rápido, né? Pela doutora. impulsividade. Né? E ele tem uma rigidez cognitiva muito grande, porque o pessoal fala muito do hiperfoco. Mas o hiperfoco é disfunção. Por quê? Porque eu prefiro continuar naquilo que eu já sei do que arriscar uma coisa que eu não sei. Então, eu não quero tentar, é um saco, eu não vou. Eu prefiro continuar no trabalho fazendo só aquilo que eu sei e sobrecarregando o coleguinha, que eu já vi que dá conta. E acabou que funcionou assim. Eu sobrecarrego o coleguinha que consegue dar conta, eu fico fazendo só aquilo que eu gosto. Doutora Jordana, essas pessoas que têm TDAH, elas conseguem desenvolver outras habilidades ao longo da vida para melhor lidar com essa situação? Por exemplo, o camarada é hiperativo, é desorganizado, então ele cria estratégias mentais. Por exemplo, recebi hoje meu salário, vou pagar tudo que eu devo logo para não esquecer ou para não ter nenhum problema. Tipo, me acordei, vou fazer minha atividade física agora porque eu tenho que canalizar isso aqui. Essas pessoas, elas conseguem instrumentalizar isso de alguma forma ou não? Só com a ajuda, de fato, de um profissional, de um psiquiatra, de um médico, para realmente tentar organizar essa vida dessa pessoa, essas questões comportamentais também? Ele vai se adaptando, né, João? Porque ele vai vendo, eu tenho que dar um jeito aqui. É difícil para ele, mas o que é que acontece? Graças a Deus, no TDAH, pode ser que apareça, por exemplo, a sua esposa dê uma ajudada nessa organização, né? Poxa, eu tenho sempre que estar ali ajudando, rapaz, faça só planilhas, né? Tem algumas coisas para a organização. Eu sempre falo, é raríssimo você ver um casamento de um TDAH com um paciente com toque. Uma pessoa extremamente metódica com um paciente desorganizado. É um casamento que não é de conflito. Ô, não doutora, vai existir. A separação dá certo. né? Com certeza. E com relação ao tratamento, assim, chegado o diagnóstico, de fato, né? Lembrando que tem muitas características. Se você, por exemplo, você tem alguns sintomas, se você já achou aqui algumas coisas que a doutora Jordana falou, quer procurar um psiquiatra, esse paciente chega ao diagnóstico. E o tratamento a partir de então? Então, o tratamento é bem significativo, porque existe uma comprovação química. O TDAH, ele é um cérebro que ele tem 3 influências químicas de alguns neurotransmissores, que é a dopamina, a serotonina e a nora. Tá? Principalmente a dopamina no córtex pré-frontal. Então, assim, eu tenho uma inabilidade de ativação dopaminérgica e ainda tenho um receptor meia-boca. Para ficar fácil, não tem aquela máquina do circo que a gente dá uma paulada, a bola vai até o 100. Sim. No TDAH, a gente dá uma paulada, vai até o 80. Então, aquele restante, para dar 100%, no caso, para completar os 100, fica faltando na cabeça do TDAH. Então, o cérebro ele fica assíduo para fazer conectividade dopaminérgica. Aí vem os riscos, que é o quê? Vício, né? Em tudo que dá prazer imediato para eu poder ativar aquele cérebro. Né? Vícios em relação a jogos de azar, açúcar, cigarro eletrônico. Uma necessidade de viver emoções, assim, também, muito fortes, né? Adrenalina, doutora. tudo que tiver ligado muito ao prazer imediato. Aí, o único fator ambiental positivo que a gente tem é a atividade física, que ajuda demais. Lógico, não é sozinha, são aliadas. Né? Mas o TDAH se coloca muito em risco por causa da impulsividade. Né? É muito comum TDAH, no impulso, acabar engravidando uma pessoa, bater no carro, extravasar rápido. No trânsito, TDAH é complicado, viu? Porque eu tenho um paciente que vive estressado, aí sai correndo nos alvoroços, já sai atrasado de casa e no carro é brigando com a moto. É um estresse, é só conflito. E tem um estudo falando da quantidade de acidente em trânsito, né? Em pacientes doutora, com TDAH. esse tratamento que acontece com o TDAH, ele é medicamentoso? Como é que ele funciona? Isso, eu ia complementar. Como eu tenho ligado essas disfunções químicas, a medicação, ela ajuda a complementar essa dificuldade que meu cérebro, infelizmente, nasceu com receptor meia-boca para dopamina e ainda produz pouco. Então, a medicação, ela ajuda, é uma grande aliada. O TDAH ele produz pouca dopamina. Não só a dopa, mas ela é a principal. Ela produz pouca e ainda tem receptor meia-boca para conectar-se a ela. Ou seja, ele precisa desse estímulo para poder estar elevando esse nível prazer imediato. de prazer, Porque o córtex pré-frontal, ele, bem dizer, ele se conecta com o pré-frontal, ele faz ligação com o cérebro como um todo, inclusive na região de recompensa, prazer e recompensa, o sistema de recompensa. Então, ele fica todo... O TDAH busca muita excitação, né, João? Na excitação, eu consigo ficar ali focado, me deixo instigado, até eu perceber que é um saco. Aí eu, desligo.
Doutora Jordana Farias, médica psiquiatra, quero agradecer demais aqui a sua presença no Jornal da Manhã. Saúde é um tema sempre muito caro para a gente estar discutindo aqui no Jornal da Manhã. Falar de temas palpitantes, polêmicos, que estão aí no seio da nossa sociedade é muito bom para esclarecer sobre tudo. Uma linguagem extremamente pedagógica da doutora Jordana Farias, esclarecendo muitos mitos, né, muitas verdades, muito me disse em relação ao TDAH. Doutora Jordana, quero fazer o convite público para que a senhora esteja aqui em outras oportunidades aqui no Jornal da Manhã e quero deixar o espaço para suas considerações finais. Eu agradeço o convite, né, de vocês, sempre tão bacana comigo. E só porque foi uma pergunta que fizeram muito lá na minha mídia interativa. Jordana, o diagnóstico de TDAH aumentou? Não, minha gente, não aumentou. É como a glicose, né? Os diabéticos, a prevalência não aumentou, mas os diagnósticos aumentaram. Por quê? Porque começou a ter mais unidade básica de saúde. Então, hoje a gente consegue diagnosticar mais TDAH porque tem mais profissionais falando disso. Então, o diagnóstico acontece mais, mas a prevalência se manteve. Foi uma pergunta muito que fizeram o pessoal. Ou seja, a estatística se mantém na base que o sistema único de saúde ele melhora, as clínicas se aprimoram, a quantidade de profissionais especializados eles crescem. Enfim, isso segue numa média. E a própria doutora medicina se moderniza, né? Então vão surgindo novas possibilidades, né, doutora? O que aumentou assim mais alarmante foi o diagnóstico do autismo, mas do TDAH, mundialmente, essa estatística ainda se mantém. Aumentou os diagnósticos, não a prevalência. Doutora Jordana Farias, quero mais uma vez agradecer a sua presença aqui no Jornal da Manhã, agradecer a presença da minha companheira de bancada ao longo dessa semana, de muito trabalho, muita luta, Natália Barros, o nosso querido Claudio Stone na técnica, o Mailson Franklin sempre nas ruas de Maceió com Geraldo Salgueiro e o Robson Florentino nas redes sociais. Muito obrigado a todos vocês, um ótimo sextou e até segunda-feira, se Deus quiser. É isso aí, João Mouzinho. Olha, ouvinte, muito obrigada por essa semana, pela companhia, pela sua audiência. Só lembrando que o Jornal da Manhã é um oferecimento UMJ, Centro Universitário Mário Pontes de Jucá, matrículas abertas em umj.edu.br para você fazer a sua graduação. Chegou o nosso sextou, aproveite o fim de semana para descansar, para curtir com moderação e na segunda-feira a gente está de volta. Tchau, tchau, ouvinte! Você ouviu Jornal da Manhã, edição Maceió.